Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre a coluna lombar. Problemas mais comuns de saúde que a gente tem, eles envolvem a coluna lombar. Esse modelo anatômico é só para vocês terem noção aqui, ó. Olha como é a nossa coluna, né? Roxinha, cervical, azul, coluna torácica, verde, coluna lombar, que é o que a gente vai falar agora, laranja, sacro e cóccix, que vem ter vídeo de cada uma dessas partes, né? O caso da coluna lombar são as vértebras maiores que a gente tem aqui no corpo, tá vendo? A gente usa a nomenclatura L, então às vezes você pega na ressonância, diz L1, L2, L3, L4, L5. São essas vértebras, tá vendo? Além disso, a gente tem aqui amarelinho, que são as raízes nervosas que saem dessa coluna. Então às vezes quando você fala, Júlio, teve radiculopatia, teve uma ciática, né? Nada mais é do que a compressão, às vezes, dessa raiz nervosa, que sai dessa região. Por que é tão sobrecarregado? Olha aqui o que acontece com a nossa coluna. Peso da cabeça, tronco, tudo isso está sobre o quê? Sobre a coluna lombar. Então é a coluna que mais a gente força durante nossa vida. Das partes da coluna aqui é mais forçada. Aqui tem melhor movimentação, ou maior, que a gente força também muito, às vezes você queixa, é o pescoço, a coluna cervical. Mas enquanto, né, desgaste, tudo isso é a coluna lombar. Não é à toa que ela é das maiores, das mais resistentes, porque ela é muito sobrecarregada. O ser humano, quando virou bípede, né, foi uma consequência que a gente teve, problema na coluna lombar. Se vocês terem ideia, né, sei lá, década de 60, a média de vida da população era 40 e poucos anos, era muito pouco. Hoje a gente está com média de vida de mais de 80. Então o que está acontecendo cada vez mais? Dor na coluna lombar. Eu brinco até com o paciente em consultório, eu falo assim, ó, só não vai ter problema na coluna lombar que não viver tempo suficiente. Vai ser sobrecarregada. A gente é bípede, a gente anda, né? A gente faz atividade física, a gente trabalha, o tempo todo é o quê? Forçando a coluna lombar. E a coluna lombar, ela pode ter quais tipos de problema? Número 1, que a gente falou aqui do disco, uma hérnia de disco, que às vezes comprime essa raiz nervosa, esse amarelinho, que aí é o clássico da ciática, que vocês mais perguntam, uma dor que irradia para a perna, como é que é isso e tal? É isso, é a ciática, essa dor por essa compressão que está aqui, né? Além disso, tem problemas osteoarticulares, por quê? Toda a nossa coluna, como é que essas vértebras se comunicam? Por essas articulações. E a sobrecarga, né, a movimentação, o tempo todo essas articulações, elas vão o quê? Elas vão desgastando, né? Como qualquer articulação, que você força muito, às vezes ela vai desgastando, né? Os bicos de papagaio, né, as artroses, tudo isso, elas podem se manifestar na coluna lombar. Às vezes a gente tem 1000 estratégias, que vão desde cirurgias maiores, né? Aqui não está mostrando, mas tem toda uma musculatura. A musculatura dá uma sustentação na coluna, então fortalecendo a musculatura, você consegue melhorar às vezes, reduzir dor, tudo isso. Além disso, né, às vezes você tem infiltrações para tirar uma dor no quadro mais agudo. A fisioterapia, ela melhora essas articulações, melhora a musculatura, né? Te ajuda com postura, que às vezes você vai fazer inadequada para fazer as coisas. Quando você está novinho, não tem problema nenhum, sua articulação está tinindo, não está sobrecarregada, não tem desgaste, né? O tempo vai passando, você ganha peso, você faz muita atividade, sua coluna vai ter sua idade, ela vai ter sido forçada por 40, 50, 60, 70, 80 anos. A maioria dos pacientes acima de 70, de 50 anos, você já começa a ver, começa a dor lombar surgir. E às vezes você tem que fazer uma cirurgia, porque está muito comprimida, tem uma coisa que a gente chama canal estreito, né? Um desgaste crônico, às vezes vai estreitando essa coluna, às vezes você precisa fazer uma cirurgia para reduzir, né, essa compressão, né, descomprimir a coluna cervical. Então, um problema também muito comum que a gente vê. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Tem uma playlist aqui só de dor lombar falando, né? Essa aqui eu queria mostrar para vocês do ponto de vista anatômico o que acontece, né? E porque a gente fala muito coluna e quadril, né? Muito paciente, eu falo para o paciente que a lógica que comprime a medula, que força a nossa coluna lombar, né? É a mesma lógica do quadril. O quadril também é muito sobrecarregado, né? O peso do corpo todo nosso está sobre aqui, né? Então, às vezes as pessoas sentem dor e às vezes tem os dois problemas, por isso que isso acontece, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.